Nesse vídeo eu quero me dirigir ao ministro Alexandre de Moraes. Sempre mantive meu respeito, ex-secretário de Segurança de São Paulo, e quando convidado para ser ministro da Justiça do governo Temer, foi achincalhado por essa mídia que nesse momento está batendo palma para ele, foi atacado de forma vil e cruel, chamado de advogado do PCC, pelos senadores de esquerda, pelos deputados de esquerda, pela mídia de esquerda que o achincalhou, foi nomeado ministro. Me surpreendeu muito o ministro atender hoje um pedido de um partido, de parlamentares de esquerda, para não permitir a nomeação do delegado como o superintendente-geral da Polícia Federal, uma competência constitucional do presidente da República. Eu fiquei chocado, porque o ministro Alexandre é preparado, um homem que já escreveu diversos livros, aguentou muita pancada, chegou onde chegou debaixo de pancada. Eu fui muito educado ao recebê-lo no meu gabinete enquanto senador, quando ele se preparava para ser ministro, indicado pelo Temer, também sendo achincalhado, apanhando todo dia dos senadores, de alguns que ainda estão lá de esquerda, apanhando os deputados, a mídia achincalhando-o, colocando de cabeça para baixo. Ele é indicado, foi muita matéria, né? Eu recebi, batemos um papo longo, falamos das coisas que eu creio, falamos de aborto, de legalização de droga, e falamos muita coisa. Eu estive com ele na CCJ, fiz as minhas perguntas duras, como sempre, porque ele dali estava sendo sabatinado, e fiz uma pergunta a ele dizendo: ministro, quando um cara vem aqui, senta indicado, ele vende a mãe para botar a toga, e depois ele muda, vira o cavalo do cão. Quando o senhor virar ministro, uma pergunta que eu fiz, como os outros, ao ser solicitado de uma audiência, o senhor vai fazer igual aos outros? Vai perguntar o que quer para um senador que hoje vocês estão batendo de porta em porta para pedir para ser aprovado, e depois quando marca essa audiência é para atender em pé ali embaixo, junto no bolo com todo mundo? Porque os senhores viram, vocês ficam acima de Deus, vocês são o supra-sumo da honra, da justiça, da dignidade, e trata todo mundo como se fosse bandido. Não, de maneira nenhuma, senador, eu vou atender no meu gabinete. Beleza. E realmente depois eu tive com ele no gabinete dele, falando uma questão lá que envolvia os músicos e tal, a Ordem dos Músicos do Brasil. E me chocou muito essa decisão dele hoje. Presidente, o ministro, o senhor ministro, isso é primário. A Constituição diz que o poder é do presidente da República. E o presidente da República é Jair Bolsonaro. Aí me pergunta, quem é o senhor? Para poder dizer que ele não pode nomear e atender aqueles que são adversários políticos. O senhor sabe que essa é uma luta política, não. Politiqueira, porque política é a arte de servir, de fazer o bem. Me diga uma coisa. O senhor não é a Constituição. Jair Bolsonaro deve obedecer quem? O senhor ou a Constituição? A Constituição. Eu não sou Jair Bolsonaro, mas se fosse eu não lhe atenderia. Porque a Constituição diz que é um poder do presidente da República. E deixava ver o que vai acontecer. Mas olha, ministro, vamos fazer um raciocínio aqui, eu e você. Quando o Temer te indicou o ministro da Justiça, era o ministro da Justiça. E onde fica a Polícia Federal? No Ministério da Justiça. Correto? Correto. Quando o Temer, o senhor como ministro da Justiça, quando o Temer nomeou Gedel, todo enlameado, todo sujo, envolvido na Lava Jato, delatado, denunciado, Henrique Alves, o próprio Padilha, que estava perto dele, por que o senhor como ministro da Justiça não foi lá no Temer e disse: olha, esses caras estão tudo cagados, estão tudo de fralda cheia. Não nomeia não. Não nomeia não, porque o Supremo vai impedir a nomeação deles. Não, o Supremo não impediu nomear Gedel. Não impediu nomear o Henrique Alves. Eles sabiam que a competência era de Temer, que era o presidente da República. Ele que sofresse as consequências das nomeações que ele fez. Mas é ele que nomeia. E quem nomeia é Bolsonaro. Então o senhor, enquanto ministro da Justiça, não teve boca para orientar o Temer. Tira esses caras. Tira esses caras. O senhor não fez. Mas agora, para impedir Jair Bolsonaro de nomear, é assim agora. Com o Temer, não pôde nomear a filha de Roberto Jefferson. Sabe por quê? Qual era o argumento? É que ela estava envolvida na Lava Jato, que tinha denúncia contra ela. Tinha denúncia contra ela e contra Gedel. E contra Henrique Alves. E contra Padilha, ministro. É a minha pergunta. Ah, mas está vendo? O Lula foi impedido. Quando a Dilma quis colocar ele como... Epa, já tinha
não só denúncia, mas provas, e o Lula estava já com condenação e caminhando para outras condenações que levou à prisão. Todo mundo já sabia da falcatrua. E Dilma estava dando a ele um manto da impunidade. Estava colocando ele como ministro para não permitir que ele fosse preso. O diálogo foi para todo mundo. Mas esse rapaz é um policial federal, um delegado, exemplar, sabe? Com currículo, com serviço prestado. Ah, porque é amigo do filho do presidente. Ah, é? Então qualquer pessoa que for amigo do presidente ou de qualquer pessoa da família do presidente ou que tenha andado com o presidente não pode ser nada. Não pode ser nomeado. O cara fica indigno porque é amigo do filho do presidente. O cara vira um marginal porque é amigo do filho do presidente. O currículo do cara cai, desmonta porque é amigo do filho do presidente. Ah, não brinca não, ministro. O senhor está brincando com a nossa inteligência. O senhor está debochando de nós. O senhor sabe o que é uma investigação? O senhor sabe muito bem diferenciar o que é inteligência e que é um inquérito fechado. Uma informação de inteligência. Eu não estou lhe ensinando nada. É preciso que o presidente saiba todo dia. Porque ele precisa saber da vida, do que ocorre no país. E certamente, essas investigações de inteligência, o senhor informou o tema e era obrigação. Estava tendo morte nos presídios. Reboliço, fogo. Os presidiários no Brasil estavam todos em revolta comandado pelas facções. O senhor viveu isso e não ia informar para o Temer? Tinha que informar. Isso é serviço de inteligência. O Bolsonaro não pediu ao Moro que desse a ele informações sobre inquéritos. Mas o serviço de inteligência precisa informar o presidente da República. É lógico. E o senhor deve ter informado para o Temer muita coisa. E o seu chefe da Polícia Federal também é o senhor. E não tem crime nisso, não tem nada errado nisso. E o que o Moro falou de Bolsonaro? Nada. Qual foi o crime que Bolsonaro cometeu? Nenhum. E o senhor disse, escreve, que está perto de ser verdade. Está perto. Ministro, como que um ministro de Tribunal Superior escreve isso e assina? A fala de uma pessoa numa entrevista é conteúdo suficiente para criminalizar alguém? A sua fala, o que o senhor assina e escreve, criminaliza o presidente da República sem ter crime. O Moro em nenhum momento criminalizou o presidente da República. Ministro, me desculpa. Essa guerra aí é partidária. Isso é ideológico e chega a ser irresponsável para um ministro de Tribunal Superior. Eu espero que o senhor reveja a sua posição. Eu espero que o senhor reveja o que o senhor escreveu e que os seus colegas abram o seu olho e que, ao julgar o mérito, derrube essa porcaria. Porque isso não é direito. O senhor passou por cima da Constituição. Agora a Constituição Federal tem o seu sobrenome, Constituição Moraes. Ministro, eu que lhe falo. Não estrague a sua biografia. Não cuspa no senhor mesmo. Porque o que o senhor fez hoje não é digno.